sejam muito bem-vindas a mais um Edifica Cast. O podcast que edifica você. É isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial. Verdade, amiga. A menina dos olhos do Edificando Meu Lar. Amiga, você já ouviu na íntegra o testemunho dela? Não, amiga, é a primeira vez. Então você já pega um lencinho. É, amiga, então você já me passa Deixa aqui. mais perto. Porque vocês já perceberam, né, vou amiga, precisar, nos outros episódios aí que nós somos as choronas, né, amiga? E se você não tem um lenço, arruma uma toalhinha, mas se prepare, porque vem um testemunho lindo da nossa amada Kátia. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Amiga, que prazer receber você aqui. E eu queria que você se apresentasse para nossa ouvinte que tá te ouvindo ali do outro lado. O prazer é todo meu, Amanda. É uma honra muito grande estar aqui. Bom, meu nome é Kátia, tenho 34 anos, sou a guardiã do Lar Black. Olha, gente, o nome é chique. Tenho 3 filhos, o Arthur, a Vitória e o Benjamin. Kátia, então conta pra nós como é que você chegou no projeto Edificando Meu Lar. Eu cheguei através de amigas. Elas tinham feito, né, o curso e falaram que era a minha cara. Aí eu fiquei me perguntando, por que será que é a minha cara, né? Da primeira vez, não foi possível fazer porque eu tava com Covid. E aí, uma amiga fez antes e falou, nossa, amiga, você tem que fazer e você vai querer ser mentora. Porque é a sua cara. E aí, quando eu cheguei, eu tava vivendo um momento muito difícil, muito complicado. Onde o Senhor, ele já tava trabalhando. Eu já tô querendo chorar, meu Deus. Já tava trabalhando na minha vida. Pode pegar o lencinho que a gente deixa. Faz parte, viu? Mas quando eu cheguei ao Edificando, eu cheguei muito machucada, muito ferida. Eu tava vivendo uma situação muito difícil. E o Edificando foi um bálsamo na minha vida. Foi verdadeiramente um divisor de águas, mesmo. O meu esposo, ele havia saído de casa, foi para ficar 2 meses fora de casa aprendendo uma nova profissão e acabou que ele ficou 2 anos fora. Meu Deus. E foi um período muito difícil porque os meus filhos nunca tinham ficado longe do pai, né? E quando eu cheguei lá no Edificando, no primeiro aulão, eu chorei horrores. Eu fui com a amiga da igreja também, que fez no mesmo período que eu. E eu acho que ela ficou meio assustada. Porque eu chorava tanto. Não entendia nada, tanto. viu? E ela ficou assim, e ela é muito caladinha, né? E ela olhava assim pra mim, e eu desmanchando. E a Ciene falando, né? E eu olhava pra ela e sentia mais vontade ainda de chorar. E você fez a dinâmica. Eu, amiga. Foi você que fez a dinâmica. E aí eu falei, Jesus, eu sei que algo o Senhor quer comigo aqui nesse lugar. Então eu tô vindo com o meu coração disposto a aprender tudo que o Senhor tiver para me ensinar. Mas a princípio, o que todo mundo pensa que é sobremesa posta, né? É, amiga. Hashtag fica a dica para você aí que está nos ouvindo, achando que a experiência do lar é sobremesa posta. E não tem nada a ver. Amiga, antes de você entrar, como é que você se casou? Como é que foi lá no início até chegar nesse casamento? Essa parte da sua vida. Amiga, eu vim de um lar disfuncional. Sim. Totalmente conturbado. A minha mãe e o meu pai separaram, eu tinha 5 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, como foi a separação deles. Houve traição. E minha mãe viu, né? Então, desde esse momento, a vida da minha mãe foi muito difícil. E a minha também, né? Consequentemente. Então, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe, ela arrumou um novo parceiro. E dali pra frente, tudo foi muito difícil, muito complicado. Então, quando eu vim pra esse casamento, eu vim machucada, porque eu não tive um pai presente. Eu nunca tive carinho de pai, nunca tive um colo de pai. Eu nunca me senti amada, acolhida. O meu pai nunca quis, assim, saber de mim. A verdade nua e crua é essa, que ele nunca quis saber. Porque eu penso assim, amiga, quando você quer saber do seu filho, você vai atrás, né? Independente se você tá ou não com a mãe dessa criança, né?
Então, eu nunca me senti amada e sempre achei que, na minha consciência, eu sempre achei que eu não seria nada e nem ninguém. Eu cresci com esse pensamento. Eu não tinha um sonho, assim, de prosperar, de nada. Sabe quando você vive por viver? Eu vivia desse jeito. E a minha mãe também sofreu muito, né? Com bebida, essas coisas, então também não tinha vontade de casar. Porque você via sua mãe naquela situação e casamento não é pra mim. Não. Eu falo, eu baixar a cabeça pra homem? Deixar homem mandar em mim? Nunca. Homem nenhum nunca vai mandar em mim. Nunca. Eu também não vou pôr filho no mundo pra ter que passar pelo que eu passei. Era esse o meu pensamento. E quando eu casei, eu trouxe toda essa bagagem, né, pro meu casamento. E o meu esposo também era uma pessoa muito sofrida. Tinha muitas feridas. E aí chega uma pessoa ferida e faz o quê? Fere o outro. E, amiga, eu já cheguei a avançar no meu marido. Parti mesmo pra cima dele. Eu falo que ele foi muito homem, sabe? Porque se fosse qualquer outro, teria me batido, teria judiado mesmo de mim. E eu merecia, né? Então, quando começou a acontecer essas crises no meu casamento, foi tudo piorando muito. Muito. Tudo ficava muito complicado. E eu pensava em suicídio o tempo todo. O tempo todo na minha cabeça eu ficava pensando assim, por que você não se mata? Ninguém gosta de você mesmo. Nem seu pai nunca quis saber de você. Sua mãe não tá te dando atenção. E você vai ser uma... Que tipo de mãe que você vai ser? Então, eram esses pensamentos 24 horas. O tempo todo na minha cabeça. E aí eu comecei a ir para a igreja. A minha família era católica. E aí eu conheci a igreja evangélica e eu me identifiquei muito. Só que a minha mãe não deixava eu ir na igreja que eu queria ir. Ah, mas tem um monte de igreja aqui perto. Por que você não vai? Eu, mãe, porque eu gostei daquela. Não, você não vai. Você não vai. E aí, amiga, eu falo que eu tinha tudo para ser uma pessoa que não prestasse na vida. Sabe? Tudo. Tudo para fazer tudo que não presta. Mas eu falo que o Senhor cuidou de mim o tempo todo. Ele cuida. O tempo todo. O Senhor nunca me abandonou. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por mais que eu não tivesse intimidade com Ele, como eu tenho agora, Ele nunca, nunca soltou minha mão. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele vem fazendo na minha vida, sabe? E no meu casamento, eu falo que foi o Senhor que sustentou. Porque se eu fosse um homem, eu já teria me largado há muito tempo. Nem você se aguentaria, amiga. Não, olhando hoje para aquela Kátia lá de trás, eu falo assim, gente do céu, ele foi um herói, porque eu não ia dar conta disso. Não ia mesmo. E então, é difícil lembrar, sabe? Porque eu sinto vergonha das coisas que eu fiz no passado com ele. Quando ele foi embora, amiga, porque o tio ofereceu uma proposta de emprego para ele. Para ele aprender refrigeração. E ele ia ficar 2 meses lá, né? E nisso você já tinha os seus filhos. Já tinha meus filhos. Quando eu casei, eu tinha a Vitória. Ela tinha 3 anos. Então, ele adotou ela, né? Ela chama ele de papai. É filha dele, ai de quem fala que não é, né? Amém. E aí o Arthur veio depois. Então, assim, quando eu tive... Gente, me perdi. Peraí, amiga. Volta lá. Você já tinha a Vitória. Mas não era isso que eu ia falar, gente. Eu me perdi mesmo. Ele foi lá para aprender a profissão. Isso. Então, Ele foi para aprender uma nova profissão. E era para ele ficar 2 meses. E ele veio conversar comigo sobre isso. Ele falou, amor, o meu time ofereceu uma proposta de emprego e eu já dei um grito bem alto e falei assim, eu não vou para aquele buraco. Aí ele olhou para mim, respirou e falou assim, eu posso conversar com você? Eu, não pode, porque eu não vou morar naquele fim de mundo, naquele buraco. Eu não vou para lá. Nem se a vaca voar, eu vou para aquele lugar. meu Deus. Ele, então tá bom. Então, eu acho que ali para ele foi o ápice de tudo, né?
E aí ele falou assim, então tá bom, eu vou ficar 2 meses e depois eu volto. Aí vou trabalhar aqui. Eu falei, tá, então tá. No meu pensamento, eu falava assim, eu não amo ele mesmo, vai fazer a mínima falta, a mínima diferença na minha vida se ele for embora. Eu dou conta de me virar, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, minha filha já tá ficando grande, ela me ajuda. Esse era o meu pensamento. Porque homem nunca ia mandar em mim. Eu tinha meu dinheiro e eu era independente e não dependia de ninguém, né? E aí, amigo, o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu falei, eu só disse uma coisa pra ele antes dele, se você não vier no meu aniversário, não precisa voltar. E aí chegou o meu aniversário. Ele não veio. Não me ligou. E aí a ficha foi caindo. Aí eu ficava assim, gente, o que que eu fiz? Aí o Arthur começou a entrar em depressão, porque ele nunca tinha ficado longe do pai. Ele gritava, cadê meu pai? Cadê meu pai? E eu atendia na minha casa, e as minhas clientes ficavam assim, o que que tá acontecendo com o Arthur, Kátia? O que que tá acontecendo com o Arthur? Ele não é assim. E eu tinha que guardar tudo pra mim, né? Não é nada não. Não é nada não. Ele vai ficar bem. Aí elas, mas você não está bem, né? E nisso, ele começou a me culpar. Meu pai foi embora por sua culpa. Meu pai foi embora por sua culpa. A culpa é sua. E aí, amiga, vai eu, né? Com a cara de pau orar. Ter Aí, coragem. vai eu, ajoelhei na minha cama e falei, Senhor, eu sei que eu disse que não faria diferença nenhuma na minha vida se meu marido fosse embora. Mas eu quero que o Senhor traga ele de volta. E aí o Senhor foi e falou comigo assim, você falou que não amava ele mais. Por que você quer ele? E aí eu ajoelhei para orar. E foi a primeira vez que o Senhor me levou em cada situação onde eu tinha humilhado, machucado ele, onde eu tinha desonrado ele na frente das pessoas. E eu me senti tão envergonhada. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu tive coragem de fazer uma coisa dessa? Como que eu maltratei tanto meu marido? E o Senhor falava assim comigo, você precisa mudar. Você precisa mudar. E era tão. E nesse tempo de oração que eu tive, foi tão intenso, porque era muito real. O Senhor me levava lá naquela situação. Ele te mostrava. Ele me mostrava. E com riqueza de detalhes, ele me mostrava. Na igreja, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Eu lembro de uma situação que eu deixei meu marido na mesa sozinho, comendo. E eu sentei na mesa com as minhas amigas. E ele ficou sozinho. E eu olhava pra ele com raiva. Parecia, amiga, que eu tava vendo aquela cena, tipo num filme, fora ali do meu corpo, sabe? E aí, o Senhor me mostrou ele olhando pra mim, com o olho cheio de lágrima. E o Senhor fez eu sentir a dor que ele sentiu naquele dia. Eu consegui sentir a dor dele. E aí, eu falei assim, eu não vou orar mais, porque eu não mereço ter meu marido de volta mesmo. Eu fui muito ruim, meu Deus. E aí foi quando eu fui pro edificando, né? Só que nisso o Senhor já tinha me moído muito. Isso, ele tava fora de casa ainda. Tava fora de casa ainda. Já tinha quanto tempo? Amiga, eu acho que já tinha uns 3 meses que ele tinha saído já. E detalhe, eu ligava pra ele, ele não atendia. Eu mandava mensagem, ele não respondia. Aí um dia eu mandei pra ele, o Arthur tá chorando muito. Liga pelo menos pra falar com ele. Aí ele pensava que eu tava mentindo, né? Que era uma desculpa, né? Pra poder falar com ele. E a revolta da minha filha só ia crescendo. Ela ficou com muita raiva do pai. Muita raiva, muita raiva. E quando ela me via chorando, eu fazia de tudo pra chorar escondido. Mas tinha dia que não tinha jeito, né? Ela via e falava assim, eu odeio meu pai. Eu odeio, eu não quero falar com ele nunca mais na minha vida. Eu nunca mais na minha vida vou perdoar meu pai. E aí Deus falou comigo, tá vendo o que que você fez? Olha, que tipo de sentimento que você tem gerado na sua filha. Eu falei, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer pra consertar isso? E aí, amiga, foi oração.
Eu fui orando. E uma amiga minha, aí eu falei, Fabi, eu me inscrevi. E a Carlinha falou assim, eu te empresto o livro. E ela me emprestou o livro. E foi no dia do primeiro aulão que eu chorei muito. E o Senhor falou muito comigo, muito comigo. Eu lembro da CN falando naquele aulão. E foi a primeira vez que eu me senti amada na vida. Foi a primeira vez porque eu falei, gente, essas mulheres tudo estranha. Com esse amor todinho. Quando separou ali as turminhas, né, com as mentoras. Era pra tia Rosa ter sido minha mentora. E ela falou assim, oi, preciosa, você tá bem? Me abraçou. Ninguém nunca tinha me chamado de preciosa. E eu não me sentia preciosa. Amiga, eu cheguei em casa. Eu chorei tanto. Falei, meu Deus do céu. Me dá força e me dá condição financeira pra eu ter o meu dinheirinho pra pagar a minha condição pra eu ir. Porque eu tinha ficado na terça, mas aí Deus foi tão maravilhoso que alguém criou uma turma especial na quarta-feira. E eu fiz parte dessa turma. E Deus sabia que eu precisava, eu quero deixar claro, de uma Ronise na minha vida. Amiga, uma mentora chamada Ronise. Eu precisava muito daquela mulher na minha vida. Deus usou muito a vida dela para edificar a minha. Muito. E na primeira aula, eu fiquei caladinha, né? A Ronise disse que pensava que eu nem conversava. Mas o Senhor, Ele foi me lapidando nesse tempo. Ele foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na minha vida. E meus filhos começaram a notar minha mudança. A Vitória falava assim, mamãe, você tá diferente, você tá feliz. Eu tô, minha filha, tá sendo muito bom pra mim. Ela tinha 13 anos. 13? Não, ela estava com 14 anos. E ela falou assim, eu sei que você tá gostando e é muito bom te ver feliz. Porque ela já não via eu sorrir tinha muito tempo. Muito tempo. Sabe aquele sorriso forçado que você mantém para as pessoas não ficar te perguntando o que tá acontecendo? Ia sempre pra igreja com eles, nunca deixei de ir. E o Arthur foi melhorando com o tempo, que meu esposo passou a ligar. E aí um dia ele ligou e eu falei pra ele que eu tava fazendo um curso. E nesse dia ele falou comigo, né? Não, eu tô fazendo um curso e eu tô gostando muito. E ele, como que é esse curso? Bem grosso, né? Aí eu fui e falei pra ele, não, quando você voltar você vai saber como é que é e tal. E aí, amiga, eu lembro que teve uma aula onde a Ronice falou assim, pra gente criar um ambiente de amor e paz, né? E aí o meu esposo falou pra mim assim, eu vou aí fazer uma visita pro Arthur. Era o Arthur, tá? Que ele ia visitar. Amiga. Aí eu falei assim, amiga, meu marido vai vir em casa. Ela, amiga, vamos orar. Vamos orar pra esse homem se sentir amado, acolhido. E aí, amiga, eu orei, jejuei, falei, Senhor, quando ele entrar desse portão pra dentro, eu quero que o Senhor faça ele sentir uma paz tão grande, uma paz que ele nunca sentiu na vida dele. Ele já tinha vindo outras vezes, amiga, mas era assim, ele ficava um dia, no segundo dia ele colocava as coisas dele perto do portão. No segundo dia. Aquilo me corroía por dentro. Eu queria ir embora. Ele queria ir embora. Ele não suportava ficar lá. Aí, quando foi dessa vez, eu orei muito, orei na casa inteira. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tô muito arrependida de tudo que eu fiz. Porque a sociedade cria da mente da gente, quer colocar na nossa mente, que a gente não precisa de homem, não precisa de nada disso, que você não tem que ser submissa, porque, na verdade, eles não entendem o que é submissão. Sim. Quer ser amada, protegida, cuidada, coisa que eu nunca tive na minha vida. E eu não me permitia ter aquilo, né? Ser amada e ser cuidada, porque eu enfrentava meu marido. Porque, na verdade, eu queria ser o homem da casa, né? O machinho da casa era eu, né? E aí, amiga, ele chegou, aí sentou no sofá, conversou com os meninos e tudo, aí ele veio, conversou comigo, e aí, amiga, a mesa tava posta, né? A minha mesa era pequenininha e tudo, e eu usei o que eu tinha ali, simples, mas com muito amor. E ele falou assim, gente, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Ele ficava, toda hora ele falava isso. Aí eu, Jesus, obrigada. Jesus, obrigada. Porque eu sabia que o Senhor estava movendo. E aí, ele falou pra mim assim, o que tem de diferente aqui? Aí eu falei assim, ué, nada. Ele falou, não, tem alguma coisa de diferente. Eu tô sentindo paz.
Eu tô sentindo muita paz. Aí, amiga, eu ia pro banheiro, ajoelhava e falava, Jesus, obrigada. Obrigada, eu não mereço. Eu não mereço. Mas a sua misericórdia é muito grande. E eu ficava, Senhor, eu não quero perder minha família. Senhor, eu não quero que a minha filha cresça como eu cresci. Eu quero que a minha filha se case, que ela tenha filhos. Eu ficava o tempo todo assim. E aí, amiga, ele tinha que ir embora, eu acho que uns 3 dias depois, porque ele tinha compromisso, porque já tinha uma clientela lá, né? E aí, ele não queria ir embora, amiga. Isso já tinha quanto tempo que ele já tinha ido? Amiga, a Vitória tava pra fazer, eu acho que já tinha mais, tinha 6 meses. Era 6 meses? Não, eram uns 4 meses, mais ou menos, de 4 a 5 meses. E aí, ele tinha compromisso com o cliente, né, na outra cidade. E ele, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. Amiga, eu vi meu marido chorar no meu colo porque ele não queria voltar. Amei, ele não queria. E aí, eu falei assim, Jesus, continua me dando sabedoria, que eu não posso perder o meu casamento e os meus filhos, né? E aí, amiga, ele teve que ir, né? E eu falei pra ele assim, aí chegou uma aula que eu não posso dar muitos detalhes, que a vontade é de dar detalhes. É, amiga. A gente sabe. E aí chegou nessa aula, amiga. E aí eu vendo todo mundo contando muito testemunho e tudo, porque ele ainda não tinha me falado assim, não, eu vou voltar pra casa, né? Aí eu falei assim, gente, a gente sentou na mesa, né? Aí eu falei assim pra minha mentora, será que eu não vou ter esse testemunho pra contar? Aí ela falou assim pra mim, aquela doçura dela, amiga, chega aqui. Deus mandou, eu estava orando por você essa madrugada e o Senhor me disse que você tem sido desobediente. Aí eu pensei assim, Jesus, mas eu tô sendo boazinha. 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 Aí eu falei, desobediente? Ela falou assim, amiga, é a esposa que segue o marido. Não é o marido que segue a esposa. Falei, tá bom, Jesus, eu vou te obedecer. Entendi. Eu entendi o que o Senhor quis dizer pra mim, eu vou obedecer. Aí, amiga, quando eu cheguei em casa, a minha outra mentora entrou em contato comigo e falou assim, posso te mandar uma mensagem? Você tem tempo pra conversar agora? Eu falei, tenho. Ela, eu preciso te contar meu testemunho. Porque desde a primeira vez que eu te vi, eu quero te contar, mas o Senhor disse que ia preparar o dia. E chegou o dia. Meu Deus. Amiga, a história dela era a minha. Lindo. Era a minha. E ela falou assim, só que você tem a chance de não perder a sua família. Infelizmente, eu não tive a mesma. Porque se eu conheço o Edificando antes, eu não tinha perdido a minha família. E ela falou assim, e tudo que eu sonhei ter pra mim um dia, hoje ele tem, com outra. Então, Kátia, não perca a sua família. Não destrua aquilo que o Senhor tem pra sua vida. E aí eu falei, tá bom. E aí, amiga, quando eu terminei de falar com ela, meu esposo manda mensagem. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Tá muito difícil pra mim ficar longe de vocês. E você vai ter que se decidir. Eu falei, eu já me decidi. Pode arrumar a casa que eu vou embora. Ele calou a boca na hora. Aí ele falou assim pra mim, sério? Aí eu falei, é sério. Pode arrumar a casa que eu vou embora. Eu já tinha conversado com os meninos, né? E aí ele falou, então tá bom, todo animado. Aí, amiga, eu tava organizando a festa de 15 anos da minha filha, que é um grande testemunho também, porque eu não tinha nenhum real e o Senhor fez tudo. E aí ele veio pra festa de 15 anos dela, e ela pensou que ele não ia vir. E ele veio. Chegou de mala e cuia. Eu pensei que ele ia vir só pra festa e ia voltar, né? Ele veio de mala e cuia. Aí quando a minha filha viu tudo aquilo, ela falou assim, o papai voltou pra casa. Eu falei, voltou. Ele voltou pra casa. Aí ela falou assim, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu falei, por que ela? Porque eu não quero que vocês fiquem brigando. Ela não queria aquele ambiente de novo, né, amiga? Eu falei, filha, vai ser diferente. Aí ela, você tá diferente. Eu falei, que bom que você consegue ver, né? Porque, amiga, quando você vem num lar todo bagunçado, você pensa assim que sua vida inteira vai ser daquele jeito, sabe?
Eu não tinha esperança nenhuma. Nenhuma. Eu cria em Deus, mas eu não conhecia Ele verdadeiramente. Eu vim conhecer Jesus, eu mando essa mensagem para ela de vez em quando, para ela lembrar que ela me fez conhecer Jesus. Comigo também foi assim. Ela abriu os meus olhos porque eu achava, amiga, assim, claro que nós não merecemos mesmo, né? Sim. Mas o Deus que as pessoas falavam para mim era um Deus carrasco, sabe? Era um Deus Punidor, né? que só punia. E eu achava que eu tinha vindo nesse mundo só para sofrer. Eu falava isso. Nossa, eu vim no mundo só para sofrer. Só para sofrer. Meu Deus, não é possível que nunca na vida eu vou ter um momentinho de alegria, de felicidade. Não é possível, Jesus. E ela me fez isso. Ela fez isso por mim. Me apresentou um Jesus que eu não conhecia. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Amiga, segura aí. Muito mesmo. Não é assim, tirando a glória do Senhor, não, amiga. Mas o Senhor usa muito, muito essa mulher. A gente Muito. sabe, né? É um privilégio. É um privilégio para mim andar com ela. Muito grande. Porque nesse tempo, amiga, ela chama a gente de leoas, né? E é uma lambendo a ferida da outra. Somos assim. Para você que está em casa nos assistindo e não sabe o que é leoa, nós somos um bando de leoas. É uma tirando o carrapato da outra. E elas lamberam as minhas feridas, né? Eu fui curada de muita coisa. Muita. Da minha infância. Coisas que eu nem sabia que precisava de cura. Eu fui curada. E aí, amiga, o meu esposo, ele ficou maravilhado com tanta coisa que ele via. Que cada dia era uma novidade, né? Aí ele falava assim, gente, mas esse curso é bom demais. Fazer propaganda, amiga, igual o Ivan. Igualzinho. A gente chama ele de edifica ao máximo. É, amiga. Porque ele gosta de estar no nosso meio, né, amiga? Ele gosta. É, amiga. Ele é o nosso faz Ele é tudo. aquele que ajuda Ele é a o gente nosso no faz bazar, tudo. na galinhada, tá Ele tudo gosta. junto, né, Arruma amiga? geladeira, arruma filho. Amiga, ele ama, porque assim, ele sabe o que é que ele tinha dentro de casa. Então, assim, amiga, outro dia eu escutei uma ministração da Viviane e ela contou que um dia ela estava indo para a igreja dela e aí ela vendo os carros entrando no estacionamento e ela vendo os carros cheios de família. E aí Deus falou no coração dela, era isso que o diabo queria destruir na sua vida. Não era você, era esse ministério. E ela também teve uma história de superação, porque ela ficou um tempo separada do esposo, né? Ela ficou. E era isso. E é isso que o diabo quer fazer com as mulheres, né? Com as famílias. Ele quer destruir tudo. Ele quer implantar na nossa cabeça que família não é importante, que você não precisa ser submissa ao seu marido. Estamos condenadas ao passado. Exatamente. E o Senhor, ele só tem coisas maravilhosas para nós. Quando eu entendo o que é verdadeiramente ser submissa ao marido, né? Eu não vou esquecer de jeito nenhum disso, porque eu falava que homem nenhum ia mandar em mim. Não é sobre isso, não é mandar, não é baixar a cabeça, né, amiga? E a gente aprende isso. Então, o Senhor, ele fez e continua fazendo na minha vida. Coisas assim que tem hora que eu fico, meu Deus, quantas coisas o Senhor fez. E depois de pupila, eu lembro que eu fui convidada para dar o testemunho, né, na minha formatura. Na verdade, não saiu nada, porque eu só chorava, né? Eu lembro muito de você lá. E você falava assim para mim, na fila, né? E você falou assim, amiga, eu quero seu número. Eu quero seu número. Eu escutei o testemunho dela e falei assim, gente, que lindo. Porque a gente, como são muitas, né, pupilas, que a gente chama as alunas de pupilas, para você que tá nos ouvindo e não sabe, né? A gente chama de pupilas. E às vezes a gente não tem o privilégio de escutar todas, né? E aí ela não era da minha turma. E quando eu escutei o testemunho dela, foi igual Mari, lá na formatura. Eu falei, meu Deus, eu preciso andar junto com essa mulher, porque a unção que essa mulher carrega é sobre isso. É sobre onde esse testemunho, Kátia, vai chegar e quantas mulheres serão alcançadas através desse vídeo, que às vezes estão expulsando os maridos de dentro de casa.
Estão falando que não ama, que não quer, que não precisam deles. Mas quando ele sair, vai ver a falta que faz. Quando esse homem decidir sair, vai ver o quão importante ele é dentro de casa. Né? E às vezes dá tempo ainda, minha querida, de você reprogramar a sua rota. Dá tempo ainda de você orar, como a Kátia fez, e pedir ao Senhor discernimento, e pedir a Ele uma alternativa, pedir para Ele uma solução, porque é isso que Ele manda, né? O Senhor mandou edificando para você como uma solução, mas você teve que decidir, porque tudo é uma decisão. Obedecer. Obedecer. Minha amiga, e passar por isso não é nada bonito. Não. A superação é muito bonita, mas passar por isso não. E talvez a gente entende que o sentimento ele vem a partir de um pensamento. E você falou, eu vim de uma família disfuncional, então a gente tem que entender um pouquinho disso, né? E eu queria que você falasse, e talvez olhando até para as câmeras, quais eram os seus sentimentos? Quais eram Como de você fato o seu sentimento naquela hora que você sentiu falta dele? Quais mentiras foram destruídas a partir de pensamentos que você nutria, alimentava, por isso gerava esse sentimento, né? De não preciso. Então, fala para elas lá, quais sentimentos foram, né, desconstruídos quando você sentiu a falta? Amiga, o feminismo, né, que a gente acha assim que é coisa de outro mundo. Não, eu não sou feminista. Eu era uma feminista. Então isso foi desconstruído na minha vida. Eu entendi que se eu honrasse o meu marido, que se eu fosse submissa, eu seria honrada também, né? E muita coisa foi mudando na minha vida a partir da minha obediência, a partir do momento que eu decidi ser uma mulher que edificasse o meu lar. Eu comecei a colher os frutos disso. Porque quando você não tem uma base como agora as nossas filhas têm, né? Graças a Deus que teve esse tempo de eu conseguir mudar essa rota, porque pelo caminho que eu estava indo, a minha filha ia ficar da mesma maneira que eu, ou até pior. Sim. Né? Então, de que eu não era amada, hoje eu sei que eu sou, né? Eu sei que eu sou a filha amada do Pai. Isso. Que eu não achava que eu não era, que eu não merecia o amor de Deus. Então, hoje eu entendo isso. Sou mãe mesmo. Posso falar de boca cheia. Inclusive, um dia eu estava recolhendo roupa no corredor e eu escutei minha filha orando. E ela falou para mim assim, falava para Deus assim, Senhor, me ajuda a ser 1% do que minha mãe é. Quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Porque eu sei, amiga, que eu tenho um longo período a percorrer ainda. Sim, a gente tem muita processo, coisa, né, amiga? Então, ouvi minha filha falar aquilo e essa semana ela falar para mim assim, mamãe, eu tenho uma coisa para te falar. E eu quero te falar porque é algo que eu sei que você sente. Você nunca me causou traumas. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, você nunca me causou traumas. E eu tava orando e senti a necessidade de falar isso. Então, não causar traumas na vida da minha filha para mim, meu Deus, não tem preço. Sim. Não passar, né, o fardo emocional Isso. ali que você recebeu, você não repassou. Porque o Senhor te acordou a tempo. Sim. Ele te mostrou. Ele me deu essa oportunidade. E você, mulher, que tá fazendo isso, né? Que às vezes acha que não precisa, como a Amanda disse, não faça isso. Não destrua os planos que o Senhor tem para sua vida. Não permita que essas ideologias de hoje interfiram na sua vida, porque o diabo ele não descansa. Ele não para. Enquanto a gente está dormindo, ele está trabalhando. Então, não permita que sua família seja destruída. Ame o seu marido. Ame a sua casa. Ame os seus filhos. Ore. Busque mesmo do Senhor sabedoria. Porque ter um lar destruído, eu quase tive um. Então, dói. Dói.
E se você acha que se o seu marido for embora de casa não vai doer, vai doer. Vai doer. Os seus filhos vão sofrer. Então não permita que isso aconteça com você. Age, corre enquanto é tempo, vai para os pés do Senhor Jesus e clama a Ele, Senhor, me dê sabedoria, me dê direção, porque o Senhor tem grandes planos para você, para sua casa, para sua família, assim como a Viviane Martinello vive hoje, né? Do jeito que o Senhor tem usado muito aquela mulher. Sim. E o diabo queria destruir isso, porque ele sabia. Aquela mulher, ela é também muito admirável, né? Eu comparo muito assim com ela. A gente Muito, sabe. muito mesmo. Então, não permita que essas ideologias entrem na sua casa, na vida de seus filhos, da sua família. Cobre os seus filhos de oração, busque do Senhor mesmo. E faça edificando o meu lar. Você que está aqui em Anápolis, Que tem se oportunidade, né, amiga, de fazer presencialmente. Quem não tem, daqui a um tempo vai ter como fazer através aí da plataforma digital que nós estamos organizando, né, minha amiga? Eu não sei se estava no script, né? Mas aí Deus restaurou o casamento, Deus restaurou, Deus tinha planos, Deus tinha promessas a se cumprir. E depois de restaurado, a Kátia foi surpreendida com uma doença. Né, Kátia? Foi. E você nem imaginava, né, minha amiga? Não. Eu estava no meu quarto orando e o Senhor falou comigo. Eu estava perdendo muito peso, né? E eu não sabia o motivo da perca de peso. Tava bem magrinha, eu tava com 52 quilos. E o Senhor, na minha oração, o Senhor falou comigo. Eu ouvi a voz dele. Filha, você está doente, mas eu sou contigo. E eu não perdi uma noite de sono por causa daquilo. Nenhuma. Nunca fiquei tão tranquila na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E aí, só que eu comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo. E, novamente, o Senhor usou as minhas amigas do céu para me abençoar. E foi um período difícil. Eu não conseguia nem lavar uma louça, de tanta fraqueza que eu sentia. E aí o Senhor me curou desse câncer. Amém. O Senhor me trouxe a cura. E depois da cura, no dia que eu fui curada, o Senhor falou comigo assim, filha, eu vou te dar um grande sinal da sua cura. Não assusta, porque o sinal é grande. Aleluia. E aí eu falei assim, Jesus, né? O que será esse sinal? E aí, amiga, eu engravidei. Amém. Tinha que ter o bem aqui, né, amiga, nesse testemunho. Eu engravidei, o Senhor me deu Benjamin. E foi assim, eu fiquei muito assustada, muito surpresa, porque eu não, assim, ao meu ver, eu não ia ter mais filhos, né? Minha moça já tá com 18, o Arthur tá com 13, então eu não queria mais ter filhos assim, né? Falei assim, agora eu vou viajar com o marido, né? Vou viver a vida. Mas o Senhor tinha outros planos pra Estilo mim. eu, amiga. Mas, amiga, eu não sei o que seria da nossa vida sem ele. É isso. Eu não me imagino sem o bem. Ele foi um presente. E eu não entendi só como um sinal da minha cura. Eu entendi como a restauração do meu casamento. Eu Do também meu lar. vejo assim. E eu liguei pra ele no mesmo dia que eu descobri que eu tava grávida. Liguei pra Mari. Ela, amiga, eu não acredito. Eu falei, amiga, é o sinal da minha cura. Então, a gente serve um Deus tão grande. Um Deus que cura, um Deus que transforma. Um Deus que liberta. Um Deus que usa pessoas para nos abençoar, para mudar nossa história. Então, ande com pessoas que conhecem Jesus. Que anda com Ele. Tem amigas do céu, né? E eu tenho essas amigas. É sobre isso. É sobre isso. Mulheres reais, né? Mulheres improváveis. Eu acredito que você não vai ouvir nenhum testemunho sendo de leoas, né? Do Edificando Meu Lar em especial, que não fosse de uma mulher improvável. Acho que começou, né, numa mulher improvável, não vai ser diferente nas escolhidas. E quando a Kátia fala do Benjamin, eu vejo bem como um marco. Uma nova história. Uma nova história o Senhor
né, a minha amiga, tem construído e eu vejo aonde Deus vai colocar vocês. O Igor, esse esposo dela, eu sou puxa-saco dele, quero deixar já registrado, que eu falo que ele é igual o Igor, ele não é homem, ele é anjo. E ele é muito amado por todas nós, guardiãs. É perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas é um homem de uma alma muito linda, que o Senhor resolveu presentear porque ela precisava desse amor. Precisava. Ela precisava desse anjo sem asas para cuidar dela e dos seus. Inclusive, eu chamei ele de anjo. Ele é. Quando eu conheci o Igor, ele salvou uma senhorinha do esposo que estava agredindo ela. Ele é um homem bem grande, para quem conhece. Ele passou no buraco de uma parede para salvar a vida dela. Aí eu olhei para ele e falei, é com ele que eu vou casar. Tem que Olha casar só. com ele. E ele tá vai- sempre metido em alguma coisa para resolver alguma coisa de alguém. Ele tá sempre assim. Ele é a marca do Igor. Ele tá sempre em algum lugar resolvendo alguma coisa para alguém. Chamado E é muito lindo ouvir isso de novo. A gente fica embargada mesmo. Eu tô sem eu tô palavras, aqui- amiga. Você vai ter que encerrar, porque eu tô sem palavras. eu já tô segurando demais e parece que chega o coração, dói. Mas, minha amiga, toda honra e toda glória é pro Senhor, mas a gente sabe que é a alegria do servo. Fala para nós aí uma palavra que resume lar para você, ou uma frase. Amiga, o lar, para mim, hoje, é um presente do Senhor. Porque eu não tive um lar assim feliz, né? E só de eu ter um lar onde meu marido não bebe, não quebra tudo dentro de casa, é um presente do céu. Porque não é fácil você crescer num lar assim. Muitas mulheres, né, cresceram num lar assim. Então, hoje, ter um lar assim... Amiga, eu estar casada, pra mim, é um grande presente. Porque na minha família, isso é raro. Isso é raro. E eu não poderia deixar de falar isso, que a minha mãe hoje é uma mulher casada. E a minha mãe não foi casada, né? Minha mãe também sofreu muito. E eu também aprendi muito isso, né? Ela não podia me dar aquilo que ela nunca recebeu. Não teve. Então, é um presente o meu lar. Glória a Deus. Eu acho que não vai ter muitas delongas esse final, amiga. porque eu só Que quero recado, pedir, né? amiga, pra... Amiga, qual mensagem que você deixa para esta mulher que tá nos ouvindo? Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Não permita que o inimigo roube isso de você. Mantenha-se firme. Não desista. Amém. E é isso, né, amiga? Deus Meninas, te abençoe. um beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau.